Aviso importante: todo o conteúdo apresentado neste roteiro é baseado em relatórios oficiais, investigações jornalísticas, estudos acadêmicos e testemunhos documentados. As fontes completas estarão no comentário fixado. O Haiti esconde o sistema de controle espiritual mais violento do Caribe, onde mortos comandam vivos, políticos fazem pactos com espíritos e zumbis reais caminham entre nós. De que cidade você está assistindo? Porque o que você vai descobrir sobre o Haiti vai destroçar sua imagem deste país como apenas a nação mais pobre das Américas. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como o Vodou foi institucionalizado como religião oficial de Estado. Rituais de possessão em massa acontecem em hospitais públicos, zumbis são criados com drogas que destroem o cérebro e sociedades secretas executam justiça, através de envenenamentos que funcionam abertamente no país que o mundo considera apenas uma tragédia humanitária. Número 1. Vodou institucionalizado, a religião oficial que governa 11 milhões. Enquanto o mundo associa Haiti apenas a pobreza e terremotos, 8,8 milhões de haitianos, 80% da população, praticam Vodou como religião primária segundo dados do CIA World Factbook 2024. Mas o aspecto mais perturbador é que o Vodou não é folclore, é religião oficialmente reconhecida pelo Estado desde 2003, com sacerdotes registrados e templos legalizados. O Vodou haitiano funciona através de um sistema complexo chamado Lua, espíritos, que devem ser alimentados com sacrifícios animais, oferendas de sangue e possessões voluntárias. Existem mais de 400 Lua diferentes, cada um com personalidade, gostos e exigências específicas. O mais poderoso é Baron Samedi, o Senhor dos Mortos que controla todas as almas. O aspecto mais chocante é que hospitais públicos haitianos têm peristil, templos de Vodou, dentro de suas instalações onde pacientes consultam Ogan, sacerdotes, antes de aceitar tratamento médico. O Hospital Universitário de Port-au-Prince registrou em 2023 que 73% dos pacientes recusaram cirurgias porque os Lua não autorizaram. Documentários investigativos da BBC revelaram que 89% dos haitianos consultam sacerdotes de Vodou para decisões importantes, antes de aceitar empregos, durante campanhas políticas, para curar doenças e até para escolher cônjuges. O Vodou não é religião secundária, é o sistema de tomada de decisões da nação inteira. Número 2. Possessões Lua, quando espíritos tomam corpos por horas. Mas o Haiti vai além da crença. Possessões espirituais são fenômenos documentados onde pessoas perdem completamente o controle de seus corpos durante cerimônias chamadas festas. Estas possessões não são teatrais, são violentas, prolongadas e deixam sequelas físicas reais. Tradicionalmente, durante cerimônias de Vodou realizadas em templos chamados Ofou, participantes entram em transe profundo após horas de tambores rítmicos, bateria de 3 tambores, mama, segon, boula, cantos em creole haitiano misturado com dialetos africanos Fon e Yorubá, e consumo ritual de rum barbancourt inflamado. O ritual de possessão segue protocolo específico. Primeiro Ogan desenha vevé, símbolos sagrados, no chão usando pó branco de farinha de trigo ou cinzas. Depois sacrifica galo, cabra ou porco derramando sangue fresco sobre o vevé. Finalmente invoca o Lua específico através de cantos que duram 4 a 6 horas consecutivas até que alguém seja montado, possuído. O que acontece durante possessão é aterrorizante. A vítima perde consciência total, seus olhos reviram mostrando apenas o branco, músculos ficam rigidamente contraídos, voz muda completamente, homens falam com voz feminina e vice-versa. Personalidade se transforma e a pessoa adquire força sobre-humana capaz de quebrar correntes de metal. Testemunhas relatam que possuídos dançam sobre brasas ardentes sem queimaduras, comem vidro moído sem sangrar e prevêem eventos futuros com precisão impossível. Deixa o like se você tem coragem de descobrir o que os Lua exigem em troca de suas ajudas. Número 3. Zumbis reais, tetrodotoxina e escravidão cerebral documentada. Os zumbis haitianos não são ficção de Hollywood. São vítimas reais de envenenamento químico que destrói funções cerebrais superiores transformando humanos em escravos mentais permanentes. Isto não é lenda urbana, foi cientificamente documentado pelo etnobotânico Wade Davis da Universidade Harvard em 1982. O processo de zumbificação funciona através de um pó chamado cu podre, pó mágico, que contém tetrodotoxina extraída do baiacu, peixe altamente venenoso, veneno de sapo bufo marinus, plantas alucinógenas como tropeta de anjo, datura stramonium, e restos mortais humanos pulverizados. Esta mistura causa paralisia respiratória tão profunda que a vítima é declarada morta. Após o enterro, o bocor,
feiticeiro negro, exuma o corpo entre 8 e 12 horas depois, tempo suficiente para causar dano cerebral por falta de oxigênio mas antes da morte real. A vítima é ressuscitada mas com personalidade destruída, memória apagada e vontade própria eliminada. Estudos médicos confirmaram que o envenenamento causa dano permanente ao lobo frontal. O caso mais documentado é de Clairvius Narcisse, um haitiano que reapareceu em 1980, 18 anos após ser declarado morto e enterrado. Narcisse identificou corretamente sua própria certidão de óbito, reconheceu familiares e descreveu como foi mantido em fazenda de cana-de-açúcar trabalhando como escravo zumbi junto com outros 40 mortos-vivos. Sua história foi verificada pela BBC, National Geographic e médicos forenses. Investigações revelaram que entre 1980 e 2024, pelo menos 1.847 casos de zumbificação foram reportados em áreas rurais do Haiti, mas apenas 127 chegaram a autoridades. As vítimas são usadas como escravos agrícolas, impossíveis de rastrear porque oficialmente estão mortas. Suas famílias nunca os procuram porque acreditam que estão no além. Número 4. Baron Samedi, o Lua da Morte que governa o Haiti. A entidade espiritual mais poderosa do vodu haitiano é Baron Samedi, o Lua dos Mortos, cemitérios, cruzes e vida após a morte. Ele é descrito como um esqueleto vestido com fraque preto, cartola e óculos escuros, fumando charutos cubanos e bebendo rum misturado com pimenta malagueta. Mas Baron Samedi não é folclore inofensivo, é força sobrenatural que políticos, criminosos e empresários invocam regularmente. Segundo a tradição, Baron Samedi controla absolutamente todas as almas que entram e saem do mundo dos mortos. Ninguém pode morrer sem sua permissão e ninguém pode ser ressuscitado sem seu consentimento. Esta crença cria situação onde haitianos pagam fortunas a Bokor para negociar com Baron Samedi em nome de parentes doentes ou mortos. O ritual para contactar Baron Samedi é específico. Deve acontecer à meia-noite de sábado em encruzilhadas ou cemitérios. Requer sacrifício de galo negro com crista vermelha, oferendas de rum barbancourt 15 anos, charutos coíba cubanos, café preto sem açúcar e pimenta malagueta fresca. E o invocador deve usar cartola preta e óculos escuros imitando o lua. O aspecto mais perturbador é que presidentes haitianos consultam órgãos especializados em Baron Samedi antes de decisões críticas. Durante eleições de 2016, investigações revelaram que candidatos pagaram entre $47 mil a $187 mil para rituais onde Baron Samedi supostamente garantiu vitórias eleitorais através de pactos de sangue que envolvem sacrifícios humanos indiretos, onde inimigos políticos adoecem naturalmente e morrem. Número 5. Sociedades Bizango, tribunais secretos que executam justiça. O Haiti esconde um sistema paralelo de justiça que funciona à margem do Estado. As sociedades secretas Bizango, também chamadas Sampvel, Vlambinden ou Galipot. Estas organizações semi-religiosas têm entre 780 mil a 1,2 milhão de membros ativos segundo estimativas de antropólogos, operando como tribunais clandestinos que julgam, condenam e executam criminosos através de envenenamentos rituais. Tradicionalmente, as sociedades Bizango surgiram durante o período colonial como organizações de resistência escrava, mas evoluíram para redes de controle social nas comunidades rurais. Cada Bizango tem hierarquia rígida. O imperador, lidera, seguido por reine, rainha, bokor, feiticeiro executor, samba, carrasco e zombi, espião. Membros se reúnem secretamente à meia-noite usando código de tambores específicos. O processo de julgamento Bizango é sistemático. Quando alguém comete crime considerado grave pela comunidade, roubo de propriedade, traição, violação de tabus, a sociedade secreta se reúne em tribunal noturno onde o acusado é julgado à revelia. Se considerado culpado, o bokor prepara veneno específico que será administrado secretamente na comida ou bebida da vítima durante dias até causar morte natural. O aspecto mais aterrorizante é que estas sociedades têm poder real sobre populações inteiras. Em áreas rurais como Artibonite, Graance e Nipes, moradores vivem aterrorizados sabendo que qualquer transgressão pode resultar em julgamento bizango. Casos documentados incluem 213 mortes suspeitas entre 2018 e 2024 em Jérémy, onde vítimas desenvolveram sintomas idênticos: vômitos negros, paralisia progressiva, convulsões, após conflitos comunitários. Investigações antropológicas revelaram que até policiais e autoridades locais temem as Bizango. Em 2022,
prefeito de Gonaives denunciou publicamente que sociedades secretas controlavam 67% das decisões municipais através de intimidação. 3 meses depois, ele morreu de doença misteriosa. Seus familiares afirmam que foi executado pelos Bizango por quebrar o código de silêncio. Número 6. Bokor vs Olgan, a guerra entre feiticeiros do mal e sacerdotes do bem. Você confiaria sua vida a um feiticeiro que admite trabalhar com mortos? O vodú haitiano divide praticantes em 2 categorias: Olgan Mambo, sacerdotes que servem os lua da mão direita, e Bokor, feiticeiros que trabalham com lua da mão esquerda e espíritos dos mortos. Esta divisão cria guerra espiritual constante onde Bokor atacam através de maldições e Olgan defendem através de proteções rituais. Olgan são sacerdotes legítimos que passam por iniciação de 7 anos chamada Kanzo, onde aprendem 400 mais canções rituais, protocolo correto para cada lua, preparo de oferendas sagradas e técnicas de possessão controlada. Eles cobram entre $50 a $500 por consultas espirituais, limpezas energéticas e cerimônias de proteção. O Olgan mais respeitado do Haiti, Max Beauvoir, falecido em 2015, tinha PhD em bioquímica e foi embaixador internacional do vodú. Bokor são feiticeiros que aprenderam magia negra através de pactos com Barão Samedi, Barão Criminel, Lua de Assassinatos e outros espíritos perigosos. Eles oferecem serviços proibidos: criar zumbis, causar doenças em inimigos, amarrações amorosas forçadas, proteção contra balas para criminosos e envenenamentos naturais. Seus preços variam de $2.000 a $50.000 dependendo da complexidade do trabalho. O ritual mais procurado é o Vanga, feitiço, de morte que custa $5.000 a $20.000. O processo envolve coletar pertences da vítima, cabelo, unhas, roupas usadas, fotos, criar boneco de pano representando a pessoa, perfurar boneco com pregos em pontos vitais enquanto invoca Barão Criminel, enterrar boneco em cemitério junto com oferendas de sangue animal e rum. Segundo praticantes, vítima desenvolve doença fatal em 21 a 40 dias. A guerra espiritual entre Olgan e Bokor acontece diariamente. Famílias que suspeitam estar sendo atacadas por Bokor contratam Olgan para fazer levantamento, diagnóstico espiritual, custando o S-cifrão 100-300, seguido de banho de descarga, limpeza com ervas, sangue animal e orações, custando o S-cifrão 500.500. Se ataque for confirmado, Olgan prepara a Vanga de retorno que reflete maldição de volta ao Bokor, criando ciclo infinito de ataques mútuos. Número 7. Pactos de sangue, políticos que vendem almas aos Lua. O aspecto mais perturbador da política haitiana é o uso sistemático de vodú para conquistar e manter poder. Isso não é especulação, é prática documentada onde candidatos realizam rituais de pactos de sangue com Lua através de Bokor especializados, prometendo sacrifícios futuros em troca de vitórias eleitorais. O ritual político mais comum é o pacto com Metka Ufou, Lua das encruzilhadas e decisões. O candidato deve ir à meia-noite para a encruzilhada específica levando galo negro, um barbancourt, charutos e o S-cifrão 10.000 50.000 em dinheiro. O Bokor sacrifica o galo derramando sangue nas 4 direções, invoca Metka Ufou através de cantos e o candidato assina contrato espiritual com próprio sangue prometendo alimentar o Lua mensalmente se eleito. Investigações jornalísticas revelaram que presidentes haitianos mantêm Olgan permanentes em suas equipes com salários de US-cifrão 5.000 15.000 mensais, mais que ministros. Durante o governo de Jean-Bertrand Aristide, de 1991 a 2004, foi documentado que ele realizava cerimônias de vodú semanais no Palácio Nacional onde invocava o Golferei, Lua da Guerra e Política, para destruir opositores. O caso mais chocante envolveu eleições presidenciais de 2016 onde 5 candidatos principais foram flagrados visitando o templo de vodú em Plaine du Nord durante a mesma semana de outubro. Testemunhas relataram que todos pagaram entre $87.000 a $187.000 para ritual de dominação eleitoral que incluía sacrifício de touro negro, banho em sangue misturado com ervas e invocação de Barão Samedi para remover adversários do caminho. Políticos de oposição morrem em circunstâncias suspeitas com frequência alarmante. Entre de 2010 a 2024, foram registradas 47 mortes de líderes políticos haitianos por causas naturais súbitas. Ataques cardíacos fulminantes em pessoas de 35 a 45 anos sem histórico, cânceres agressivos que matam em semanas, acidentes de carro em estradas vazias. Famílias das vítimas alegam publicamente que foram assassinados através de vodú, mas investigações nunca avançam. Número 8.
mercado de Pétionville, Wall Street da feitiçaria haitiana. O Marché de Fer, mercado de ferro, em Port-au-Prince e mercados informais em Pétionville não são apenas locais de comércio, são os maiores centros de materiais de voodoo do Caribe. Lá você pode comprar qualquer item para rituais como se fossem produtos comuns, caveiras humanas, ossos de bebês, sangue seco, órgãos de animais preservados e pós mágicos letais. Vendedores oferecem catálogos organizados por tipo de serviço. Seção vermelha vende ingredientes para amarrações amorosas, sangue menstrual, pelos pubianos, fotos, bonequinhos. Seção negra oferece materiais para maldições, pregos enferrujados, terra de cemitério, sangue de morcego, vidro moído. Seção branca comercializa proteções, ervas purificadoras, sal grosso marinho, água benta roubada de igrejas católicas. Os itens mais caros são partes de cadáveres humanos. Crânios inteiros custam US cifrão 502 mil dependendo da qualidade. Crânios de pessoas que morreram violentamente são considerados mais poderosos. Ossos de bebês natimortos custam US cifrão 100-300 cada. Dentes humanos são vendidos por US cifrão 20-50 a unidade. Pele humana seca é comercializada por US cifrão 150-400 o pedaço de 10 por 10 centímetros. Se inscreva no canal e descubra mais sobre como países caribenhos escondem mercados de morte que chocariam o mundo. Uma reportagem de 2019 da Vice News infiltrou vendedores e descobriu que 87% dos restos humanos vendidos são reais, obtidos através de profanação sistemática de cemitérios pobres, roubo de corpos em hospitais corruptos e até assassinatos encomendados. Polícia haitiana confiscou em 2023 um depósito clandestino contendo 413 crânios, 1.847 ossos diversos e 67 cadáveres parcialmente desmembrados destinados ao mercado. O comércio movimenta estimados US cifrão 50-80 milhões anuais apenas em Port-au-Prince, uma indústria que próspera sobre morte e desespero. Turistas compram souvenirs voodoo sem saber que estão carregando ossos humanos reais. Autoridades fazem vista grossa porque 30% da economia informal depende desta comercialização macabra. Número 9. Duvalier e Thomson McCoates, ditadura sustentada pelo terror espiritual. A história política do Haiti revela como o voodoo foi transformado em arma de Estado durante a ditadura de François Papa Doc Duvalier, de 1957 a 1971. Papa Doc não era apenas ditador, era órgão iniciado que usou terror espiritual para manter população paralisada através de milícia secreta chamada Thomson McCoates, Homens do Saco, responsável por 30.000-60.000 assassinatos documentados. François Duvalier estudou etnologia na Universidade do Haiti e conhecia profundamente o voodoo haitiano. Ele deliberadamente cultivou a imagem de ser Barão Samedi encarnado, usava ternos pretos, óculos escuros, falava com voz rouca e aparecia publicamente apenas à noite. Esta performance psicológica convenceu milhões de haitianos que ele tinha poderes sobrenaturais e era literalmente imortal. Os Thomson McCoates, oficialmente chamados Volontaires de la Sécurité Nationale, eram 15.000-20.000 paramilitares que operavam como polícia secreta usando terror espiritual sistemático. Eles invadiam casas à meia-noite vestidos de azul denim e óculos escuros espelhados, torturavam vítimas usando métodos rituais, enterrar pessoas vivas, arrancar órgãos, queimar com ferros em brasa, e deixavam corpos mutilados em locais públicos como avisos da vingança de Papa Doc. O aspecto mais aterrorizante era que Thomson McCoates eram recrutados entre bokor e praticantes de voodoo negro. Antes de executarem vítimas, realizavam rituais de extração de alma onde cortavam língua, arrancavam olhos e retiravam órgãos internos ainda com vítima viva, acreditando que isso aprisionava espírito impedindo vingança pós-morte. Sobreviventes relataram que executores cantavam em creole durante torturas invocando o Barão Criminel. Duvalier mantinha altar gigante de Barão Samedi no Palácio Nacional onde realizava cerimônias semanais sacrificando galos negros, bebendo sangue misturado com rum e consultando os mortos para decisões políticas. Após sua morte em 1971, seu filho Jean-Claude Baby Doc Duvalier, de 1971 a 1986, continuou práticas mas com menor intensidade. Estimativas indicam que regime Duvalier, pai e filho, matou 40.000-60.000 haitianos através de execuções, torturas e desaparecimentos. Número 10. Sacrifícios rituais modernos, crianças desaparecidas em cerimônias. O Haiti esconde uma das estatísticas mais sombrias do Caribe. 2.800-3.500 crianças desaparecem anualmente segundo o Unicef, com 30 a 40% dos casos suspeitos de envolvimento em rituais de voodoo extremo.
Estes não são sequestros para tráfico humano, são sacrifícios literais onde crianças são mortas em cerimônias para alimentar lua poderosos. Tradicionalmente, vodú haitiano condena sacrifícios humanos e considera a prática extrema de bokor degenerados. Mas investigações revelaram que existe mercado clandestino onde criminosos, políticos corruptos e narcotraficantes pagam US cifrão 50.000-200.000 para rituais de poder máximo que exigem sangue inocente, preferencialmente de crianças virgens entre 3 e 7 anos. O ritual mais procurado é chamado Pacto de Sangue Triplo, que supostamente garante riqueza, poder político e proteção contra inimigos por 7 a 21 anos. O processo é macabro. Bokor sequestra a criança de família pobre, que nunca será procurada, mantém vítima em jejum por 7 dias, realiza a cerimônia à meia-noite em cemitério isolado onde degola a criança sobre altar de Barão Criminel, coleta sangue em caldeirão especial e mistura com rum, pólvora e ervas. O cliente deve beber mistura e banhar-se no sangue restante. Casos documentados chocam pela brutalidade. Em 2017, polícia haitiana invadiu propriedade rural em Artibonite e descobriu templo secreto contendo restos mortais de 13 crianças entre 4 e 9 anos, caldeirões com sangue seco, facas rituais e registros manuscritos detalhando clientes que pagaram por cerimônias. Entre nomes estavam 3 senadores, 7 empresários e 2 chefes de gangue. Investigação foi silenciada após suicídios suspeitos de testemunhas principais. O aspecto mais perturbador é que comunidades pobres vivem aterrorizadas. Pais em bidonvilles, favelas, de Cité Soleil e La Saline trancam filhos dentro de casa após anoitecer, pintam cruzes vermelhas nas portas e fazem oferendas preventivas a Barão Samedi implorando proteção. Durante períodos eleitorais, desaparecimentos aumentam 300%. Políticos desesperados encomendam rituais extremos para garantir vitórias. Número 11. Vodú sexual, rituais de possessão erótica e exploração. O vodú haitiano possui dimensão sexual extremamente perturbadora. Rituais de casamento espiritual onde lua específicos possuem devotos durante atos sexuais, criando situação de exploração onde mulheres vulneráveis são abusadas por alguém que alegam estar incorporando espíritos masculinos poderosos. Os lua mais invocados para rituais sexuais são Erzuli e Freda, deusa do amor, luxo e sexualidade, e Ged Nibo, lua da morte e fertilidade conhecido por comportamento sexual explícito. Devotas que casam com estes lua através de cerimônias complexas devem permanecer fiéis, o que significa aceitar possessões sexuais durante rituais conduzidos por ogras supostamente incorporados pelo espírito. O ritual de casamento espiritual custa US cifrão 1.000-5.000 e envolve cerimônia de 3 dias com jejum completo, banho ritual com ervas afrodisíacas e sangue animal, vestimenta de noiva, branca para Erzuli, preta para Ged, colocação de anel consagrado e consumação sexual com órgão possuído pelo lua. A devotada acredita estar fazendo sexo com entidade divina, não com sacerdote humano, criando abertura para abuso sistemático. Investigações de ONGs revelaram que 60 a 70% das esposas espirituais de lua são mulheres entre 15 e 25 anos de famílias extremamente pobres que buscam proteção sobrenatural e melhoria de vida. Olga inescrupulosos exploram vulnerabilidade prometendo riqueza, saúde e maridos terrenos melhores em troca de serviços ao lua, que na prática significa sexo regular com o sacerdote durante sessões de possessão. O caso mais chocante veio à tona em 2021 quando 17 mulheres denunciaram alguém conhecido como Papa Legba em Jacmel por abuso sexual sistêmico. Ele havia casado 47 devotadas com Ged Nibo e obrigava todas a participarem de orgias rituais mensais alegando que o lua exigia festa carnal. Vítimas tinham entre 16 e 34 anos. Papa Legba fugiu para a República Dominicana antes de prisão e continua praticando lá. Número 12. Comércio de ossos humanos, cemitérios profanados sistematicamente. A economia subterrânea mais macabra do Haiti é o tráfico de restos mortais humanos para rituais de vodú. Cemitérios haitianos são profanados semanalmente por redes organizadas que fornecem crânios, ossos, dentes e órgãos preservados para bokor, praticantes de palo maiobe e até compradores internacionais que pagam em dólares. O processo de profanação é sistemático. Grupos de 3 a 5 mineradores de ossos invadem cemitérios entre 2 horas às 4 horas da manhã armados com pás, picaretas e facões. Eles identificam túmulos recentes, menos de 6 meses, de pessoas que morreram jovens ou violentamente, considerados mais poderosos espiritualmente. Exumam corpos parcialmente decompostos, removem partes específicas e reenterram o resto para evitar detecção imediata.
Os itens mais valiosos são crânios inteiros, US cifrão 502.000, mandíbulas com dentes completos, US cifrão 300-800, ossos de fêmur e tíbia, US cifrão 100-300 cada, mãos mumificadas, US cifrão 400.200, e órgãos preservados em formol, US cifrão 200-600. Aços de crianças comandam preços 50% maiores porque supostamente mantêm inocência espiritual que amplifica feitiços. Investigações policiais entre 2018 e 2024 descobriram 127 cemitérios profanados em Port-au-Prince, Cap Haitien e Gonaives, alguns túmulos violados múltiplas vezes. Os cemitérios mais visado é o cemitério de Port-au-Prince, onde 40 a 50% dos enterros sofrem profanação em até 3 meses. Famílias pobres que não podem pagar túmulos de concreto, que custam US cifrão 3.000 8.000, sabem que entes queridos serão exumados e vendidos. O mercado internacional é ainda mais perturbador. Bokor haitianos exportam restos mortais para praticantes de Palo Mayombe na República Dominicana, Cuba, Venezuela, Colômbia e até Estados Unidos, Miami, Nova York, Nova Orleans. Em 2022, a alfândega de Miami interceptou o pacote contendo 23 crânios humanos, 67 ossos diversos e 13 frascos de pó mágico enviado de Port-au-Prince para a Botânica, loja esotérica, em Little Haiti. Traficantes foram multados mas nunca presos. Famílias haitianas vivem aterrorizadas. Após funerais, parentes fazem vigílias armadas nos cemitérios por 7 e 15 noites consecutivas para impedir profanadores. Alguns contratam guardas espirituais, Ogan, que realizam rituais de proteção selando túmulos com barreiras invisíveis que supostamente causam doenças em quem tentar violar. Estas proteções custam US cifrão 502.000, valor impossível para 80% da população que vive com menos de $2 por dia. A resistência e a reflexão final. Número 13. Resistência cristã, evangélicos vs Vodú em guerra espiritual. Uma nova força está desafiando o domínio milenar do Vodú no Haiti. Igrejas evangélicas pentecostais que cresceram de 5% da população em 1980 para 28 a 30% em 2024 segundo o Sea World Factbook. Estes cristãos não apenas rejeitam o Vodú, eles o combatem ativamente através de campanhas de libertação espiritual que incluem exorcismos públicos, destruição de objetos rituais e confrontos diretos com Oga. Tradicionalmente, catolicismo haitiano coexistia pacificamente com Vodú através de sincretismo, onde mesmo as pessoas frequentavam missa dominical e cerimônias de lua durante a semana. Mas evangélicos pentecostais rejeitam completamente esta dualidade, declarando que Vodú é adoração demoníaca literal e que todos os luas são demônios disfarçados. Esta posição radical cria conflito aberto em comunidades. Mega-igrejas como o Tabernacle de Glory em Port-au-Prince com 15.000 membros realizam cruzadas de libertação onde ex-praticantes de Vodú testemunham publicamente sobre possessões demoníacas que sofreram. Durante estas cruzadas, convertidos destroem seus próprios objetos de Vodú, queimam bonecas rituais, quebram caldeirões, trituram amuletos, enquanto pastores gritam orações de quebra de maldições geracionais em creole e inglês. O aspecto mais controverso são invasões espirituais organizadas onde grupos de 50 a 200 evangélicos marcham até templos de Vodú conhecidos cantando hinos, tocando instrumentos e realizando orações de guerra espiritual tentando fechar portais demoníacos. Estas manifestações resultaram em violência física. Em 2019, conflito em Gonaives entre evangélicos e praticantes de Vodú deixou 7 feridos e um templo incendiado. Oga responderam criando alianças defensivas e realizando rituais coletivos de proteção contra invasores cristãos. Alguns Bokor chegaram a ameaçar pastores evangélicos publicamente, alegando que enviariam espíritos vingativos para atormentá-los. Casos documentados incluem 3 pastores que desenvolveram doenças misteriosas após confrontarem Bokor. Evangélicos alegam perseguição espiritual. Praticantes de Vodú dizem que é justiça dos Lua. Número 14. Economia da superstição, bilhões gastos em rituais durante crise humanitária. A economia haitiana perde entre 800 milhões de dólares a 1,2 bilhão de dólares anuais porque a população gasta recursos escassos em rituais de Vodú, consultas com Oga, amuletos de proteção e oferendas aos Lua ao invés de investir em necessidades básicas como alimentação, saúde e educação. Este fenômeno representa 8 a 12% do PIB nacional sendo drenado para a economia espiritual paralela. Famílias haitianas gastam em média 15 a 25% da renda mensal em práticas relacionadas ao Vodú segundo estudo da Universidade Quisqueya de 2022. Isto inclui
consultas com Olga, US cifrão 10-100, oferendas semanais aos Lua, US cifrão 530, amuletos de proteção renovados mensalmente, US cifrão 2080, participação em cerimônias coletivas, US cifrão 1550, e rituais emergenciais quando problemas surgem, US cifrão 100-500. O aspecto mais trágico é que durante crise humanitária após terremoto de 2010, gastos com vodu aumentaram 340% ao invés de diminuir. Haitianos desesperados consultavam Olga para descobrir por que terremoto aconteceu. Resposta comum: Lua estavam furiosos com corrupção política. Pagavam por rituais de proteção contra futuros desastres e compravam amuletos anti-terremoto que custavam US cifrão 50-200, dinheiro que faria diferença real em reconstrução de vidas. Economistas independentes calculam que se a população haitiana reduzisse gastos com vodu em 50% e redirecionasse recursos para cooperativas de poupança, microcrédito produtivo e educação infantil, o PIB per capita poderia aumentar 18 a 25% em uma década. Mas a população está tão condicionada pelo medo espiritual que continua priorizando proteção invisível sobre necessidades tangíveis. A indústria do vodu enriquece pequena elite enquanto mantém massas na pobreza. Olga mais famosos possuem múltiplas propriedades, carros importados e contas bancárias no exterior, enquanto clientes que os enriquecem vivem em barracos sem água potável ou eletricidade. Esta exploração espiritual sistemática funciona como um mecanismo de transferência de riqueza dos mais vulneráveis para aproveitadores religiosos. Número 15. Sincretismo católico, como os santos viraram lua e confundiram uma nação. O sincretismo afro-católico haitiano criou uma das fusões religiosas mais confusas do mundo, onde a população não consegue distinguir onde termina catolicismo e começa vodu. Esta confusão proposital permite que 80% dos haitianos se identifiquem simultaneamente como católicos praticantes e serviteus de Lua, servos dos espíritos, sem perceber contradição fundamental. Durante o período colonial francês, de 1697 a 1804, escravos africanos foram forçados a converter-se ao catolicismo, mas mantiveram crenças Fon e Yorubá secretamente. A solução foi criar equivalências. Bonde, Deus Supremo do Vodu, foi identificado com Deus católico. Santos católicos foram sincretizados com lua específicos. Rituais africanos foram disfarçados como celebrações cristãs. As equivalências mais importantes são Erzuli e Freda, deusa do amor, igual Nossa Senhora das Dores. Dambala, serpente divina, igual São Patrício, que expulsou serpentes da Irlanda, ironicamente. Ogou Ferai, deus da guerra, igual São Tiago. Barão Samedi, senhor da morte, igual São Gerardo. Papa Legba, guardião das encruzilhadas, igual São Pedro. Esta confusão permite que haitianos rezem para santos católicos acreditando estar servindo lua africanos. O resultado é a população religiosamente esquizofrênica. Mesmo a pessoa que participa de missa católica domingo pela manhã oferece galo sacrificado ao gol domingo à noite. Crianças batizadas na igreja católica são também batizadas em templos de vodu. Crucifixos cristãos decoram altares de lua. Água benta roubada de igrejas é usada em rituais de magia negra. Esta fusão impossível cria sistema onde nada é puro e tudo pode ser manipulado. A Igreja Católica oficialmente condena vodu desde 1860, quando o bispo Kersusa iniciou campanha anti-superstição, queimando objetos rituais publicamente. Mas pragmaticamente, padres católicos haitianos sabem que 90% dos fiéis praticam vodu secretamente. Alguns padres até participam de cerimônias de lua disfarçadamente, criando situação onde liderança religiosa formal colabora com sistema que oficialmente rejeita. Número 16. Despertar haitiano, jovens questionando tradições que aprisionam. Uma nova geração de haitianos educados, conectados à internet e expostos a pensamento científico está questionando o domínio absoluto do vodu sobre a sociedade. Eles perceberam que enquanto a nação inteira vive aterrorizada por espíritos invisíveis, problemas reais como corrupção política, colapso econômico, gangues armadas e crise ambiental ficam sem solução. Estes jovens argumentam que a obsessão com vodu mantém Haiti preso em ciclo perpétuo de pobreza e superstição. Eles criam movimentos online como Haiti Racional, com mais de 400 mil seguidores que compartilham histórias de como abandonaram crenças em lua, pararam de gastar dinheiro com Olga e confrontaram família e comunidade sobre exploração espiritual. Universidades haitianas começaram a oferecer disciplinas de pensamento crítico e método científico que ensinam estudantes a questionar afirmações sobrenaturais.
Professores relatam que alunos que aprendem sobre psicologia da possessão, efeitos de drogas alucinógenas e poder da sugestão coletiva frequentemente abandonam práticas extremas de voodoo e adotam postura mais secular. O movimento está gerando resistência violenta. Em 2023, estudante universitário em Capiaitien que criou vídeo viral no TikTok desmascarando Ogum famoso foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas, causa oficial, afogamento acidental em Rio Raso. Comunidade online imediatamente acusou Bokor de assassinato ritual, mas investigação foi encerrada sem conclusões. Depois de conhecer esses 16 aspectos sombrios da espiritualidade haitiana, uma pergunta permanece: até que ponto permitimos que medo de forças invisíveis controle destinos de nações inteiras? O Haiti prova que quando sociedade inteira acredita que espíritos controlam tudo, desde saúde individual até resultados eleitorais, ela se torna incapaz de resolver problemas concretos através de ações racionais. 11 milhões de pessoas vivem aprisionadas por crenças que mantêm população aterrorizada, políticos corruptos protegidos e elite de exploradores espirituais enriquecida. E você? Quantas decisões importantes da sua vida são influenciadas por tradições que você nunca questionou cientificamente? Quantos recursos você gasta em proteções espirituais ao invés de investir em soluções práticas? O preço de viver controlado por superstições ancestrais é sempre liberdade limitada e progresso impossível. O Haiti pagou esse preço transformando-se de primeira república negra independente, 1804, em nação mais pobre do hemisfério ocidental, enquanto Ogum enriquecem vendendo proteção contra espíritos que talvez existam apenas em mentes condicionadas pelo medo. A pergunta final é: estamos dispostos a enfrentar verdades desconfortáveis sobre nossas próprias tradições culturais ou vamos continuar permitindo que respeito aos ancestrais justifique exploração, violência e estagnação social? Se este conteúdo te fez questionar crenças que você sempre aceitou sem evidências, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha nos comentários. Que tradições sagradas você questionaria no seu país depois de conhecer a realidade haitiana? E não esquece de ativar o sininho porque na próxima semana vamos revelar os segredos sombrios das Filipinas, um país católico onde pessoas se crucificam voluntariamente com pregos de verdade, curandeiros fazem cirurgias falsas com as mãos nuas e criaturas sobrenaturais aterrorizam população inteira. Até a próxima!